Depois de muito tempo, eu volto hoje a gravar e postar no YouTube, naquele canal que vocês conhecem, canal Falando a Palavra, apresentando a Palavra de Deus sem maquiagem. E agora, o Senhor tocou em mim, sabe, para que eu fizesse uma coisa um pouco diferente. Não estudos inspirativos quanto antes, mas que eu fizesse aquilo para o que eu fui chamado. Eu fui chamado para ensinar a Bíblia. E então eu pretendo, com esses estudos, passar para vocês alguma coisa, alguns estudos simples, porém de forma a obedecer aquilo que o Senhor colocou no meu coração sobre, primeiro, um pouco de apologética, né? Um pouco, todos sabem, eu sou professor de teologia sistemática, então, desculpe as palavras, os nomes, né? Apologética, vem em defesa da fé. Eu quero passar um pouco sobre a criação, sobre a existência de Deus. E depois, mais para frente, então, nós estudarmos mesmo a teologia. Só um instante, eu estou arrumando isso aqui. Só depois, então, perdão, tem um probleminha aqui, mas já foi arrumado. Depois, então, desses estudos, são poucos, eu pretendo, então, passar para a área da teologia e falar um pouco sobre a teologia. Amém? Então, hoje, nós pretendemos falar um pouquinho sobre os argumentos sobre a existência de Deus. Isto faz parte da teologia, faz parte da área da teologia chamada apologética. Aí, a apologética ela é mencionada em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, onde o apóstolo Pedro ele instrui a nós cristãos a estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. As Escrituras não procuram de nenhum jeito, de nenhum ponto, provar a existência de Deus. A Bíblia apenas admite a existência de Deus. No princípio, criou Deus os céus, a terra. Então, ela admite que Deus existe. Ela não tem essa preocupação de provar, nem para ninguém, nem para nós cristãos, nem para o mundo, que Deus existe. Os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, todos eles falaram inspirados por Deus. E eles não diziam que acreditavam em sua existência, mas que conheciam a Deus. É isso que nós devemos procurar fazer, conhecer a Deus. Com certeza, o conhecimento de Deus, conforme a Bíblia, é algo diferente do conhecimento científico, baseado nos sentidos. A criação, portanto, alguém que ainda não tenha lido a complicada teoria de Darwin, sobre a evolução das espécies, achará óbvio a existência de um Criador. Isso é natural no ser humano. Toda criação pressupõe um Criador. Alguém diz, faz tanto sentido concluir que o cosmos é mero resultado de uma explosão, quanto achar que um livro pode surgir da explosão de uma gráfica. Você acha que é possível? A figura é esta.
há uma gráfica na sua rua e de repente aquela gráfica explode, joga livros e folhas e papel por todo lado, e quando eles caem, eles formam o universo. Eles criam o universo. É mais ou menos essa ideia que é falada, ensinada pelo Big Bang. Houve uma explosão e as coisas aconteceram. Mas independentemente do que digam os ateus ou os cientistas, não são todos, a criação é uma prova inegável da existência de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão sendo criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. O universo, irmãos, não apenas existe, mas o universo existe com ordem, com desígnio, com evidências de uma inteligência criadora. A ordem do universo mostra que ele foi criado com inteligência e com propósito. Ele não surgiu do acaso. O Senhor diz em Jeremias: ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Pois bem, como nós sabemos que Deus existe? Em primeiro lugar, todas as pessoas têm uma intuição íntima de Deus. Mesmo aquelas que dizem não crer em Deus, mesmo aquelas que dizem que é impossível pela ciência, não há prova empírica da existência de Deus, mesmo estas, em qualquer lugar do mundo, elas têm uma intuição íntima de Deus, de que existe um ser que rege todo o universo e que rege a nossa vida. Ainda que os homens não queiram, ainda que os homens não saibam, ainda os homens não procurem, mais profundo do ser humano, do corpo humano, há uma luz, uma pequena luz, uma brasa acesa. E essa brasa é o Espírito de Deus. Sabe, quando Deus criou o homem, Ele criou mal comparando, Deus criou um boneco. Nós viemos do pó, nós viemos do barro. Então criou um boneco de barro. E a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas do boneco, nas narinas de Adão, e ele se transformou num ser vivo, num ser vivente, alma vivente, né? Então, Deus soprou o quê? Ele soprou uma porção do seu espírito. A palavra espírito, vento e ar é a mesma no hebraico antigo, também no grego. E todas elas, quando a Bíblia fala de alma, a palavra é sopro. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, é pneuma, de onde vem as palavras pneumático, pneumonia, esse tipo de palavra, porque vem do pulmão que recebe o ar que a pessoa respira. Esse ar é o pneuma. Deus soprou o pneuma no interior do homem. E o homem se tornou um ser vivo. Então, gente, a partir daí, esse espírito
espírito que foi implantado no coração humano, lá no mais profundo da alma humana, no mais profundo do ser, do espírito humano, é que deu vida ao homem. E o homem, então, antes do pecado de Adão, o Adão e Eva, eles se comunicavam com Deus através do Espírito. Era uma comunicação espiritual. Era tão fácil se relacionar através do Espírito, que Deus descia na viração do dia ao jardim para conversar com eles. Mas quando o pecado entrou no mundo, esse Espírito foi abafado, foi mortificado. E agora, a ênfase no lugar do Espírito passou a ser a nossa alma. A alma fala de vontade, fala de sentimento, né? Por isso hoje nós vivemos presos a isso, aos nossos sentimentos, à nossa vontade, e nos relacionarmos com Deus se tornou tão difícil. Tudo isso veio a partir do pecado. Mas em qualquer lugar do mundo, todos trazem essa pequena chama, que está quase apagada lá dentro do seu ser. E quando ele abre o coração para Jesus Cristo, esta chama é reavivada e vira uma grande chama, uma fogueira que queima o ser humano por dentro, fazendo com que ele busque a Deus, com que ele ame a Deus e com que ele volte à sua origem, que é o que diz lá em 1 Coríntios, né? Fala que todas as coisas agora são novas, tudo se fez novo, tudo voltou à origem. Há também a verdade, irmão, que tudo que se move é movido por outro. Para que um carro se mova, tem que haver um motor lá dentro que, acionado às engrenagens, faz com que ele se mova. Ou então você tem que empurrá-lo. Alguém está movendo ele. Deve existir um motor inicial que não é movido por ninguém, que inicia todo o movimento. Porque esse movimento teve um princípio. A constituição humana é tão complexa, é impossível que seja fruto do acaso. E não somente os humanos, mas todos os seres, né, do reino vegetal, do reino animal, tudo isso aponta para um Deus todo-poderoso. Então nós temos alguns argumentos levantados pelos estudiosos sobre a existência de Deus. O primeiro dele é chamado de argumento cosmológico e vem de um enunciado da física que diz que tudo que começa tem uma causa, tudo que começa a existir tem uma causa. Se tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou, então o universo tem uma causa. Essa causa é Deus. Essa causa, por que ela é Deus? Porque essa causa, ela forçosamente tem que estar fora do tempo e do espaço. Porque foi ela quem criou o tempo e o espaço ao criar o universo, ao criar os cosmos. Né? Então ela tem que estar fora do tempo, fora do espaço. Tem que ser maior do que o universo, porque a coisa criada sempre é menor do que a que o criou. Essa causa tem que ser atemporal, porque não existia o tempo. Ela criou o tempo. Ela tem que ser imaterial, porque não existia matéria. Ela não pode ser espacial, pois não existia espaço, não existia nada. E ela tem que ser pessoal. Sabe por quê? Porque uma causa impessoal não produz um efeito pessoal.
É preciso um ato de livre vontade, é preciso de uma decisão. Essa causa só pode ser Deus. O segundo argumento é o argumento teleológico, ou o argumento do design, que diz que a ordem e complexidade do universo indicam um projetista inteligente. O ajuste fino do universo é resultado do design. Se você prestar atenção, todas as coisas que existem, elas funcionam como uma engrenagem perfeita, sabe? Todos os planetas, a localização dos planetas no sistema solar, todos eles, se eles tivessem se desviar um pouquinho da sua órbita, acontece um problema enorme no universo. Todas as coisas, na verdade, foram criadas para criar uma atmosfera na Terra para que houvesse vida. A força da gravidade é perfeita, é uma lei de Deus. O clima do planeta contribui para que haja vida nesse planeta. A localização dos corpos celestes, o nível de entropia, a entropia mede o grau de desordem. Por exemplo, o gelo derretendo é uma desordem. Então, todas as coisas funcionam de tal maneira, num ajuste tão fino e perfeito, para que tudo funcione, para que nós possamos viver nesse mundo. Não somente nós, mas toda a natureza, todo o reino de Deus, todo o reino animal e vegetal. Neemias diz, lá no capítulo 9, versículo 6, só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Meus irmãos, a Terra é como um grãozinho de poeira no espaço. Você já imaginou? A gente não consegue imaginar a grandeza do universo. A Terra é menos que nada. Mas existe vida na Terra, porque Deus assim quis. E Deus criou todas as coisas para criar as condições para que houvesse vida aqui. Todas as condições biológicas, físicas, materiais e imateriais foram criadas por Deus para que nós pudéssemos existir e viver. Todos têm valores exatos para permitir que haja vida na Terra. E o terceiro argumento é chamado de argumento antropológico, ou argumento moral. Parte do senso humano de certo e errado e da necessidade de justiça. A Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Isso nos leva a pensar que se Deus não existe, não existe também um padrão moral de conduta. Quem pode dizer que o assassino está errado, que o ladrão está errado? Não haverá nenhum padrão para dizer o que é certo e o que é errado. O que é certo para mim talvez não seja para você.
não é verdade? Hoje tentam colocar isso na cabeça das pessoas, dizendo que temos que isso é um modo de respeitar a individualidade da pessoa. Então, o que é certo para mim talvez seja errado para você, mas isso não é verdade. Não é verdade, porque está baseado no argumento de que não existe Deus. Então, eu sou o meu Deus. Eu passo a existir como um Deus, e você como outro Deus. Então, a Terra estaria cheia de deuses. Nós sabemos que não é verdade. Cada um sendo padrão para si mesmo. Olha só a confusão que seria se cada pessoa no mundo tivesse o seu padrão próprio de existência, de moral. Deus gravou no coração do homem, diz a Bíblia, a sua lei. Não a lei essa de Deus, das tábuas da lei, a lei mosaica, mas a lei moral de Deus. Não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, não matarás, e daí por diante. Tudo isso está gravado no coração, no íntimo do ser do homem. Qualquer lugar do mundo que você for, ainda que seja lá no meio da floresta, uma tribo que nunca teve contato com a civilização, você verá que os indivíduos daquela tribo têm um padrão moral de certo e de errado, de bem e de mal. Para terminar, por hoje, Apocalipse 4:11, para que você meditar: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Que o Senhor abençoe vocês. Até o próximo vídeo.